Olá pessoal, estou aqui, não é a primeira vez. Hoje vamos ter uma conversa, eu diria uma conversa libertadora. Porque se formos ver o cenário atual, estamos de novo, possivelmente, me corrijam se eu estiver errado, mas podemos estar entrando numa possível terceira guerra mundial. Porque estados estão provocando esse tipo de conflito. Mais uma vez, estado complicando nossas vidas. E nessa nossa conversa de hoje aqui, que eu espero que eu esteja errado, porque não desejo terceira guerra, não quero que socorra. Porém, a nossa situação atual é de que possivelmente vamos ter uma terceira guerra. Porque isso começa com disputa de poder entre estados. E depois esses estados vão se agrupando, vão formando alianças. Como antigamente existia o eixo e os aliados. Mas atualmente alguns países estão sendo motivados por outros a terem armas nucleares. Importante lembrar que nós não estamos provocando essa guerra, não somos cidadãos, são os estados. E quem mais se prejudica é o próprio cidadão que não está causando essa guerra. Porque o cidadão ele só quer viver sua vida normal, uma vida normal. O cidadão só quer essa vida. Ele quer ter uma família, ensinar princípios. Ele sabe lá quais são suas motivações de ter família, de ter filhos, de ter animais, de ter dinheiro, de realizar sonhos, de realizar viagens, aventuras. Sabe lá quais são suas motivações, mas ele só quer isso. O cidadão padrão, ele não quer guerra. Porque o que ele vai ganhar numa guerra? A não ser que ele ganhe realmente alguma coisa numa guerra, ele trabalhe com armas ou algo do tipo. Mas estou falando do cidadão padrão. Cidadão que só trabalha e volta para casa com serviços normais. Ele não vai querer uma guerra. Quem quer guerra são os estados. E Estados Unidos, principalmente eles, estão enfrentando o dilema de Triffin e aquele gráfico de Ferguson. Pois a moeda deles é muito forte. E eles não conseguem ser uma indústria forte. É um país que não consegue ter uma indústria forte devido à sua moeda. E o gasto militar deles é menor do que a dívida pública deles. E isso mostra sempre a queda de impérios. E ele está iniciando essa queda. E agora duas potências tentam se chocar e tentam ver quem vai ganhar uma da outra. Mas a guerra não é quem vence, é quem perde menos. Historicamente sempre foi assim. Em uma guerra ninguém ganha, todos perdem. E sabe o que é o pior de uma terceira guerra mundial? É que mais uma vez pessoas inocentes, jovens que não se conhecem, podem possivelmente se matar num conflito. Jovens que não se conhecem, jovens que não se odeiam, mas se matam por velhos sentados fazendo guerra por motivos egoísticos. E eles não vão para lá. Eles não vão para a guerra. Ao contrário de, por exemplo, Dom Pedro que apareceu na guerra do Brasil e Paraguai, mas os chefes de Estado eles não vão para a guerra. Quem vai para a guerra é você, geralmente os homens, Geralmente homens vão à guerra. E geralmente eles morrem sendo inocentes, porque a guerra não é deles. E eles não ganham nada com aquilo. Então devemos fazer uma análise de que se você quer superar um país, você é um chefe de Estado, quer superar um país, no caso dos Estados Unidos, metendo tarifa em todo mundo, quem paga essa tarifa não é o outro país. São as pessoas do teu próprio país que vão pagar essas tarifas.
Você está roubando do teu próprio povo. Se você quer ficar competitivo, raciocine um governo, um estado, né, já que alguém está coordenando esse estado, raciocine como uma empresa. A empresa, ela vende mais quando o seu produto está muito caro? Não. E é o caso. Quando o que dentro dessa instituição é feito se torna muito caro, as pessoas compram menos. E é o que está acontecendo com os Estados Unidos. E outros países também. Outros países estão passando por isso. Porém, o que se vê é que é um país que sente que está perdendo e está tentando atacar outro. Porque ele está perdendo aquele suposto poder que ele exerce. E esse outro tá louco para tomar a posição dele. São velhos movidos por motivos egoísticos. Sobre as armas nucleares, alguns países já estão em movimentação sobre isso, como Polônia, como a própria Alemanha já está se armando. China já está, logicamente, se armando. Alguns especialistas em geopolítica já apontam que a Terceira Guerra já começou e ela vai ser uma guerra comercial. Que ela pode escalar para uma guerra de conflito mesmo, uma guerra em batalha de campo, guerra nuclear. Porém, com a potência das armas nucleares de hoje em dia, aconteceria uma destruição em massa. Com o nível de armas nucleares que se tem na atualidade, dá para varrer metade da humanidade em pouco tempo. E é triste saber que o ser humano ele mesmo pode se exterminar. Aí a gente pode até pensar em outras teorias de tipo, os estados estão percebendo que tem muita gente, tem muitos indivíduos e que eles são poucos. E eles acham que para administrar esse monte de gente vai ficar impossível daqui a um tempo. Alguns países sofrem, como o próprio Japão, sofre com uma população muito idosa. A própria Europa vem passando por isso. Déficit populacional. Mas isso a gente pode falar em outra oportunidade. Porém, é bem preocupante. Bem preocupante porque você nota que é como se os países quisessem isso. É como se isso fosse a rota de fuga para eles. E o que é mais triste é que esses chefes de Estado, como eu falei, não vão para a guerra. Eles não se matam numa guerra. Eles não querem isso. Eles não querem provar a sua força. Não. Eles querem brigar usando a vida de outras pessoas. Só para demonstrar mais poder. Sabemos que, obviamente, existe um agressor. Sabemos que ele é um líder. Possivelmente votaram nele. Ou ele está apenas liderando como líder ditador, autoritário. No entanto, percebemos que ele aposta um desastre com a vida de pessoas. Mas a própria sociedade, em grupos, eles poderiam se decidir sem entrar numa guerra. O problema é que o Estado ele centraliza todo o poder em si e ele mesmo decide tudo. Porque acreditam nele. Sendo que ele sempre foi ineficiente, assim como ele vem se provando que o Estado é ineficiente. A maioria das pessoas não quer guerra. A maioria das pessoas, como eu falei anteriormente, querem só ganhar seu dinheiro e tal, querem ter sua vida. Não querem se matar uns com os outros, né? As pessoas às vezes querem que alguns criminosos morram, né? Obviamente. Claro, a pessoa estaria atacando. Se alguém estaria atacando, você reage. Mas por que eu iria atacar alguém que eu não conheço e que não me agrediu? Esse que é o ponto. Então, passamos por esses problemas. Será que vamos sair disso? Complicado. A solução que eu poderia dar, se o problema seria de segurança nacional, se o problema é soberania da liberdade, se o problema seria
o cidadão está protegido, deixe o cidadão se proteger, dê essa oportunidade para ele, diminua o Estado, deixe com que o cidadão se arme, deixe o cidadão ter suas armas, deixe o cidadão ter a sua liberdade de escolha, deixe o cidadão ter sua liberdade religiosa, deixe o cidadão ter sua liberdade financeira, poder escolher qualquer dinheiro que ele queira escolher. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui nesse final. Eu escrevi uma mensagem, eu queria ler com vocês, escrevi isso aqui de madrugada. Criações, invenções e ideias somente surgem após obstáculos, porém são aplicadas onde existe liberdade para elas. Se a escolha é uma liberdade, então eu escolho a liberdade. A prosperidade segue a liberdade. É isso, meus amigos, e viva a liberdade.